vez eu estou aqui para vocês para refletir e fazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Hoje seria dia de culto, mas a gente está aqui isolado nessa quarentena, nessa pandemia, e os nossos cultos não estão podendo acontecer na igreja, então eu estou passando aqui mais uma vez para deixar para vocês, não é um estudo, uma reflexão a respeito da palavra de Deus. O texto que eu gostaria de usar nessa oportunidade encontra-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso de número 1 até o verso de número 8, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se usa a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios, na verdade e na fé. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Queria dizer para vocês nessa oportunidade que mais uma vez eu gostaria de pensar sobre um assunto que é muito importante para a nossa vida espiritual, que é a questão da oração. A gente não deve deixar de falar sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto que nós devemos estar sempre pensando, em função de que a oração nos fortalece espiritualmente, nos nutre, nos alimenta e nos ajuda na nossa vida cristã. Não só na nossa vida cristã, mas na nossa vida diária, aliás. E eu queria usar esse texto frisando aqui uma parte do texto onde o apóstolo Paulo usa aí logo no versículo de número 1, logo no início desse texto, que ele está falando sobre oração, uma expressão, essa expressão antes de tudo. Então, o que significa antes de tudo? Ele está falando de oração, e antes de tudo aqui quer dizer a questão do tempo, por exemplo. Então, veja bem, muitas vezes nós estamos orando, sim, mas a nossa oração é feita depois que a gente já tomou uma decisão, depois que a gente fez alguma coisa, depois que a gente agiu, depois que a gente tomou uma atitude, aí a gente vai orar. E o texto está dizendo justamente o contrário, que antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso orar. Então, veja bem, antes de tudo significa que eu preciso colocar a oração em primeiro lugar. Como tem sido uma experiência de oração na sua vida? Primeiro você toma uma decisão, primeiro você faz, primeiro você toma uma atitude, primeiro você age e depois você ora. Se você está fazendo isso, isso vai de encontro ao que o texto diz, porque o texto diz que a oração tem que ser antes da tomada de decisão, antes de ter uma atitude. E muitas vezes nós estamos incorrendo nesse erro. Um erro que pode mudar toda a circunstância e toda a situação. Segunda coisa interessante aqui que eu gostaria de ressaltar é que, antes de tudo, significa também a questão do motivo da nossa oração, da motivação para a nossa oração. Como tem sido a motivação? Sabe, muitas vezes nós estamos orando para pedir a Deus alguma coisa, para pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos cure, que nos dê isso ou aquilo, mas essa não deve ser a motivação para a gente orar. O que deve acontecer, na verdade, é que a oração precisa ser algo que aconteça antes, né? A motivação correta para orarmos é desenvolvermos um relacionamento com Deus. Ora, se oração é conversa com Deus, e se nós gostamos de Deus e buscamos a Deus, então nós precisamos estar orando justamente porque a oração nos leva a essa intimidade, a essa comunhão com o Senhor. Se nós estamos orando apenas para pedirmos coisas, ou para suplicarmos coisas, ou para fazermos pedidos, ou intercedermos por outras pessoas, a motivação não está sendo correta. Então, muitas vezes, antes de tudo, quer dizer isso, quer dizer que
né? Eu preciso ter uma motivação correta, então antes de eu pedir qualquer coisa, interceder por qualquer coisa, eu preciso já ter uma vida de oração. Então a oração já é alguma coisa presente na minha vida. Como tem sido na sua experiência? Você só ora quando você precisa de alguma coisa, quando você precisa interceder por alguém, ou você já leva uma vida de oração? É importante dizer que a Bíblia diz que Jesus orava o tempo todo, independentemente das circunstâncias. E também o apóstolo Paulo faz uma recomendação interessante, que é justamente orar sem cessar aos Tessalonicenses. E aqui nesse texto, inclusive, ele diz isso, olha, verso de número 8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade. Ou seja, isso quer dizer em todo tempo. Não precisa ser na igreja, não precisa ser no ambiente religioso, precisa ser em todo tempo, né? E em todo lugar, independentemente das circunstâncias que estão acontecendo. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que, antes de tudo, aqui significa também, né, a qualidade da oração. Qual é a qualidade da minha oração? O texto diz aqui no verso de número 2, irmãos, que nós muitas vezes ansiamos por uma vida tranquila e mansa, né, com piedade e respeito. Mas diz aqui que nós devemos então orar pelas autoridades, para que nós tenhamos isso. E isso mostra uma coisa importante, que, na verdade, para mim ter uma vida tranquila, mansa, né, eu não preciso fazer parte de um partido político, eu não preciso fazer propaganda de político nenhum, eu não preciso tomar partido político. Eu preciso orar. Você já pensou nisso? Muitas vezes nós estamos fazendo justamente o contrário disso. Nós estamos agindo politicamente quando nós deveríamos estar no nosso quarto orando. Nós estamos passando por um momento difícil politicamente, e tem A defendendo B e C defendendo F, e não tem razão disso. Nós não precisamos ficar a favor desse ou daquele, nós precisamos orar. Precisamos orar pelo nosso país, nós precisamos orar pelo nosso povo, nós precisamos orar para que as circunstâncias, né, se resolvam, para que a gente tenha uma vida tranquila. Queria dizer para vocês que eu fico escandalizado com tantas pessoas que vão para a televisão para pedir dinheiro, independentemente das circunstâncias ou da causa, e às vezes as pessoas usam as causas, que são até boas, para pedir dinheiro. Queria dizer para você um exemplo interessante. Um crente chamado George Miller, você já deve de repente ter ouvido falar, pastor na Inglaterra no século XIX. George Miller não vivia pedindo dinheiro nos cultos, nem na pregação, no púlpito, nada disso. Ele orava a Deus pedindo os recursos que ele precisava para fazer as obras que ele queria. Eu queria dizer para você que George Miller construiu 4 orfanatos, onde passaram mais de 10.000 crianças. Como que ele conseguiu sustentar isso tudo? Sem pedir dinheiro. Sabe, uma das coisas que eu tenho mais horror na minha vida cristã é esse negócio de ficar pedindo dinheiro. Sabe, a gente tem muitas necessidades, a igreja tem muitas necessidades, existem muitas pessoas precisando de ajuda. Mas vamos orar. Deus pode e quer e vai enviar todos os recursos que nós precisamos. Então, ore mais. Que Deus te abençoe. Tenha um dia de alegria e de felicidade. Em nome de Jesus. Amém.